Imagine a cena, meio-dia e meio, um sol que não apenas brilha, mas um sol que queima a pele da gente. Imagina agora você no nono mês de gestação, com as pernas inchadas, carregando o peso de uma vida que está prestes a chegar. E aí, imagina agora que segurando em tuas mãos está um garoto de 10 anos, um garoto agitado, que enxerga o mundo de uma maneira totalmente diferente e que necessita de você para tudo. Então, você tem uma consulta gratuita que é essencial para a vida do teu filho, só que do outro lado da cidade. E a sua escolha é encarar esse sol que está queimando a pele e enfrentar um ônibus lotado com uma criança do espectro autista ao seu lado, agitada, correndo o risco desse ônibus nem mesmo passar ou se atrasar, ou você utilizar o pouco do dinheiro que ainda tem para chamar um carro por aplicativo e ter um mínimo de dignidade. E se eu te dissesse que, ao escolher a dignidade, as pessoas mais próximas a você, ao invés de te apoiarem ou até mesmo te ajudarem, elas te julgam? Hoje, a minha passageira carregava um peso muito maior do que o peso da gravidez. A história dela vai fazer você repensar o que é a empatia. Mas antes de eu te contar como essa mulher, essa mãe entrou no meu carro, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você acredita que o mundo precisa de histórias reais, que tocam o coração, já se inscreve aqui no Uber Pensador. A nossa viagem é sempre para dentro de nós mesmos, né? Da gente mesmo. O chamado, assim, tocou por volta de 12h30. O endereço era um bairro da periferia, um lugar alto, né? E o GPS me indicava uma rua principal. Mas quando eu olhei para cima, eu vi aquela cena. Era uma ladeira, né? Íngreme, uma rua estreita, e vinha descendo com dificuldade uma mulher com um barrigão enorme. Parecia já nas últimas semanas de gestação. E ao lado dela, um garoto ali de 10 anos com aquele cordão característico, quebra-cabeça, que identificam, né, as pessoas com espectro autista. Na mesma hora eu fiz um sinal, né, para ela: para aí, vou dar um jeito de chegar aí. E eu não ia deixar ela descer, né, daquele jeito. Eu ia subir com o carro até onde dava. Eles entraram, o menino, né, naturalmente já estava com toda aquela agitação, características, né, de quem está dentro do espectro autista. Ainda mais, poxa, naquele calor todo, e a mãe estava tensa, né, o tempo todo, pedindo desculpas, com aquele olhar de preocupada, como se estivesse incomodando. E assim, claro, né, a gente nesse momento precisa ter a sensibilidade. E então, assim, antes mesmo, né, de confirmar o nome, o destino, como eu faço habitualmente, né, eu olhei pelo retrovisor aqui, né, falei com ela: mãe, fica tranquila, deixa ele à vontade, né, apenas aí se preocupe com a segurança dele aí. Coloca o cinto, a janela já está fechada, né, o ar está ligado. E aquela frase ali, olhando pelo retrovisor no rosto dela, foi como ter tirado um peso de 100 quilos das costas dela.
Ela respirou fundo e ali a resposta rompeu, né? Então nós iniciamos, né, a viagem rumo àquela consulta gratuita do filho e ela me contou, né, aquela logística de guerra que seria para pegar um ônibus lotado naquele estado com o filho, agitado, naquele sol quente, né? O risco de passar mal, grávida naquela situação e até mesmo um risco com o menino. E aí ela também me falou, né, sobre a questão de que para chegar naquela consulta das 13 horas, ela já teria que estar arrumada no ponto do ônibus por volta de 11 horas da manhã, pois não poderia correr o risco do ônibus se atrasar ou até mesmo do ônibus não passar e perder aquela consulta semanal, porque caso ela se atrasasse, ela perderia uma consulta essencial e talvez teria chance só no próximo mês. E aí, né, veio aquela parte que dói mais. No meio disso tudo, ela me contou que estava usando, né, o cartão de crédito do marido, que já fica, né, ali no aplicativo, que naquele momento, né, ele estava trabalhando, estava na luta naquele momento, até mesmo para pagar essas corridas. E ela me disse assim com aquela voz, né, bem embargada assim, motorista, sabe, né? E enquanto isso, o menino aqui atrás aqui, né, para lá, para cá, mas já estávamos, né, num ambiente já bem favorável. E ela comentou assim comigo: você sabia que eu cheguei a comentar com conhecidos, com familiares, com parentes mais perto, que, né, eu decidi fazer essas consultas indo de Uber, né? Só que eu esperava um apoio, talvez até mesmo um auxílio, né? Alguém me oferecer uma carona. Não, que isso, você está nessa situação aí de gestação, você está com, né, com seu filho aí que a gente conhece qual é também a situação, mas pelo contrário, né? Sabe o que eu ouvi? E aí a gente, né, tenta assim, por um segundo, não imaginar, não acreditar, mas veio a confirmação. As pessoas dizem: nossa, para que pagar tudo isso? Por que você não vai de ônibus mesmo? É muito mais barato, passa lá embaixo. Aí ela me olhou pelo espelho ali e disse uma frase que eu nunca vou esquecer. As pessoas não sabem o que é estar grávida, ou uma criança especial, debaixo desse sol, mas elas sabem gastar muito mais do que isso em cigarro, em bebida, em farra do final de semana. Mas se eu gasto pro bem-estar do meu filho, aí eu sou criticada. E enquanto, né, ela falava, ela atendia o telefone, era o marido, né, perguntando se estava tudo bem, se já tinham, né, saído de casa, preocupado, né, em saber se tudo tinha dado certo. Afinal, né, ali no trabalho ele sabia que aquela fatura chegaria no final do mês, mas se tudo tivesse ocorrendo bem, era muito satisfatório e valeria muito a pena todo o esforço. Eu fiquei ali, né, né, pelo retrovisor aqui, ouvindo, observando ali. O menino, claro, inquieto ali no banco, a mãe tentando dar uma seguradinha nele ali, né, olhando para a barriga, olhando para o telefone. E claro, com aquela mágoa de quem ouviu tudo aquilo que ela ouviu. E aí a gente pensa, onde foi parar a nossa empatia, né? Como é que alguém tem coragem de apontar o dedo para uma mãe nessas condições e dizer assim, o que ela deve, como ela não deve cuidar dos filhos dela, né? Será que, a gente pensa, né? Será que ninguém daquela família tinha um carro parado na garagem? Sei lá, não conhecia alguém que, não, vou pedir alguém para dar uma passada aí. Será que ninguém poderia realmente
ofereceram a ajuda que aquela mãe tanto precisava. E é muito fácil, né, julgar o gasto dos outros, quando não é você, né, como diz, né, a gente não tá na pele do outro ali, né, quando não é o seu filho que tá ali sofrendo num ponto de ônibus, né, isso nos faz refletir. E eu gostaria muito de saber, assim, de vocês, vocês já passaram por isso, né? Conhece alguém que já passou por isso, de ter que tomar uma decisão assim? Parece tão simples, né? Às vezes uma corrida daria aí de ônibus, você gastaria R$ 10 e uma corrida tá 20, R$ 25 e você se vê nesse embate. Você já passou por isso? Já teve que fazer uma escolha, né, entre economizar e realmente um trajeto com dignidade, com conforto que você e a sua família merecem? E aí, eu gostaria de saber mesmo. Deixa aqui no comentário aqui, né? Você já passou talvez por algum julgamento desse? Olha aí. Às vezes você foi comentar com alguém, achando que ia ter uma ajuda, que achando que ia ter uma afirmação positiva, e na verdade, né, você viu que ninguém te ajudou e, além disso, ainda te julgaram por isso, né? Vamos conversar sobre essa fiscalização da vida alheia que está acabando com a gente, né? E eu, claro, né, a gente começa a ficar indignado, aquele senso de justiça ou de injustiça, né, toma conta da gente. Mas eu sabia que essa minha indignação não poderia ajudá-la. E é assim, né, automaticamente na mente da gente, ali no pensamento, eu falei, poxa, Deus, me dá aí uma palavra de fé, me dá uma palavra de esperança, de consolo para essa mãe, né? Ela precisa tanto, já está passando por tanta situação. Assim como eu sempre te pedi nas minhas orações de manhã, faz de mim um instrumento em tuas mãos. E, claro, Deus, na sua infinita sabedoria, né, me deu direção. E quando ela terminou de falar, eu disse assim para ela: olha, eu entendo sim a sua dor, mas olha só, diante disso tudo que você me falou, olha como que Deus é maravilhoso, olha isso. Ele deu a vocês aí, a você, ao seu marido, o recurso para estar aqui agora, aqui dentro desse carro, né, com ar-condicionado, em segurança, com seu filho, com seu bebê. Sabe, olha quantas passageiras eu levo que dariam tudo para ter um filho especial como o seu, um filho amado, amoroso. Diante de toda essa situação, o que faz ele ser especial não é essa condição, é ser teu filho, carinhoso, amoroso. Olha só, quantas sonham em ter um marido preocupado como o seu? Estava aqui, ó, né? Eu não pude evitar, eu ouvi, né, o áudio dele aí perguntando se estava tudo bem, né? Acabou de te ligar agora. Então, assim, cara, falar, julgar, não olhe para isso, para aquele que eles estão falando, foca em Deus. Foca num Deus que tem cuidado de você, da tua família, do teu filho, né? Ele está agora, nesse exato momento, cuidando do teu filho aqui atrás, cuidando do bebê que está na sua barriga e cuidando do seu marido, ó, lá no trabalho. Vocês podem até não ter tudo aquilo que vocês desejam, aquilo que vocês querem, mas eu tenho certeza que tudo que vocês precisam, aquilo que é necessário, Deus tem suprido de maneira fiel. Confia, confia nele e sejam gratos pelo que vocês já têm, né? E o mais importante, vocês têm uma família muito preciosa. Então eu aproveitei aquele momento, né? E declarei sobre a vida dela um ano de grandes notícias chegando em todas as áreas. E aí quando a gente chegou lá na frente, né, do consultório, né? A mágica tinha acontecido. Coisas que só a palavra, a presença e o amor de Deus podem fazer.
aquele semblante de angústia, de quem estava na defensiva contra o mundo todo, tinha desaparecido. Eu falei assim para ela: peraí que eu vou abrir a porta aí para te ajudar, espera só um pouquinho aí. E aí ela desceu do lado de lá, o garoto ficou aqui dentro, meio ainda que agitado, mas ela passou do outro lado, abriu a porta, né, para ele. E aí ele veio aqui na minha janela aqui do motorista, deu aquele sorriso, eu pude entender completamente aquele sorriso naquele momento. Ainda que não tivesse palavras, soou mais do que, sei lá, mais do que um texto de gratidão. E ela também se aproximou, né, fechou a porta onde o garoto saiu, chegou e disse assim para mim: muito obrigada, motorista, muito obrigado. Deus usou você hoje para responder tudo aquilo que estava gritando aqui dentro do meu coração. E aí, pessoal, assim, a corrida terminou ali, mas a lição ficou, né? Não, o que a gente tem que pensar é assim: não julgue a luta que você não conhece, né? Não se tente se colocar. Existe um ditado que diz, né? Não tente carregar a cruz do outro, não tente colocar peso na cruz das pessoas. E se você está nessa luta, não dê ouvidos, não dê ouvidos a quem não te ajuda, né? Tem uma canção que diz, né? Não chore para quem não pode secar as tuas lágrimas. Quem não te ajuda a carregar o peso, não tem nem que ouvir daquilo que você está passando. E mais uma vez eu quero dizer aí para você, se essa história tocou seu coração, deixa aí o seu like, o seu joinha para que ela chegue, né, para mais pessoas aí. É muito importante aqui para o nosso canal, o Uber Pensador. E se você achou interessante, compartilha. Compartilha esse vídeo, vai no grupo aí da família, na sua rede social, né? São minutos que podem ser muito importantes para muitas pessoas. Quem sabe, né, não chega para aquela pessoa que precisa aprender a ter um pouco mais de empatia com os outros. E claro, né, ativa o sininho para não perder nenhuma próxima corrida. Ativa aí, rapidinho, tum! Toda a história emocionante, toda corrida emocionante que acontecer, você será notificado e participará conosco. Pega carona aqui com a gente aqui. Fica com Deus mais uma vez e até a próxima. Foi muito bom compartilhar novamente essa história com você. Vamos lá.